Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, que nos escuta nesta noite, que estão nas suas casas, nessa quarentena, e que neste culto de doutrina estaremos assim aprendendo juntos a palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, nosso pastor, o evangelista Renato, nos convidou a trazermos nesta noite uma palavra neste culto de doutrina. Nessa oportunidade nós estaremos assim orando pelo nosso pastor, para que Deus continue assim abençoando o seu servo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Continua nos abençoando, Senhor, para que a gente possa aqui falar a palavra de Deus. Assim nós queremos te pedir e te agradecer. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura. Todos sabemos que esse culto de doutrina é um culto sucinto, né, diferente do tradicional, que estamos acostumados a fazer aqui, todas as quintas-feiras. Mas eu peço oração aos irmãos que orem por nós, pela minha pessoa, que estou aqui incumbido de trazer uma palavra para toda a igreja. E nessa ocasião eu gostaria, irmãos, de ler um versículo na palavra de Deus. Na realidade, alguns versículos na palavra de Deus, no profeta Joel, livro do profeta Joel. Você que está na sua casa, se possível, pegue uma Bíblia agora, coloque pertinho de você, ok? Para nós lermos aqui esse texto na palavra de Deus. Nós vamos ler Joel no capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Versículos 18 até o versículo de número 27. Joel 2, 18 a 27. Apesar, irmãos, da gente estar gravando, né, aqui essa live, que para muitos é ao vivo, inclusive, você pode na sua casa acompanhar normalmente, tá?
pega a Bíblia, tem os hinos da harpa, né, que já foram cantados. Então você pode normalmente pegar a sua Bíblia e abrir para ler conosco agora. Okay? Joel, capítulo 2, versículos 18 ao versículo de número 27. Que diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Aqui representa os ímpios. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-vos e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Último versículo, versículo de número 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu, o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Você que está em casa, diga amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria nessa noite de refletir em um livro da Bíblia que é chamado, né, pelos estudiosos da Bíblia como livro profético. E este livro é o livro do profeta Joel. Mas antes de falar especificamente pelo livro de Joel, nós vamos tentar aqui, né, contando com as orações de todos que estão em casa aí, trazer uma palavra que a gente possa aplicá-la para os nossos dias, para os dias atuais. Evidentemente, nós aqui não estamos apenas em uma aula, não estamos numa aula, mas estamos em uma doutrina, onde os textos precisam serem aplicados na nossa realidade em que nós estamos vivendo hoje. Para isso, vou repetir a terceira vez, eu conto com as orações de todos. Eu gostaria de começar falando, meus irmãos, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? O livro de Joel é um livro pequeno, só tem 3 capítulos. Talvez nesta ocasião, eu não sei se você já leu o livro de Joel esses dias, ou esse mês, ou esse ano, mas essa ocasião talvez seja uma oportunidade de você ler o livro de Joel. São apenas 3 capítulos pequenos. Eu vou trazer aqui uma introdução, uma compreensão sobre o livro, sobre o profeta, trazer um contexto para os nossos dias, mas no final, você pode, quando encerrar essa palavra, continuar, abrir sua Bíblia e ler seguidamente os versículos 1 até o último versículo do 3º capítulo, que é o versículo de número 21. Ok? Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer com todos nessa noite é dizer que o livro
de Joel, ele pertence a um grupo de livros chamado Livros dos Profetas Menores. Tá? Todos conhecemos que existem 5 livros, que são os profetas maiores, e 12 livros, que são os profetas menores. O que acontece? Primeiro, a descrição do nome profeta maior, ou melhor, profetas maiores e profetas menores. Né? O termo profeta maior, algumas pessoas podem interpretar por serem profetas mais importantes, por exemplo. Mas, resumidamente, o termo maior e menor refere-se apenas à quantidade de escritos que cada um deles escreveu. Para isso, se você pegar na sua mão aí, né, se alguém tiver na sua biblioteca, uma Bíblia hebraica, a original, né, a Bíblia hebraica original, você vai perceber que os profetas menores, os 12 profetas menores, primeiro, não está escrito na sua Bíblia hebraica o nome profeta menor. Segundo, esses 12 livros que compõem esse grupo são considerados apenas um só livro na Bíblia hebraica. Ou seja, lá você vai encontrar os 5 profetas, que não são descritos como profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e você vai encontrar um único livro composto dos 12 livros que tem na nossa Bíblia, que são eles. Você vai encontrar facilmente aí, no índice, se você quiser, não tiver muita habilidade de procurar no meio da Bíblia, você pode ir lá no seu índice e vai encontrar lá os 12 profetas menores. Eu vou também abrir aqui, por questão de didático, né? Aqui no índice, no sumário da sua Bíblia, e você vai ver lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas atuaram especificamente em 3 lugares diferentes e em 3 circunstâncias diferentes. Né? Alguns desses profetas, eles atuaram no Reino do Norte, ou seja, Israel. Alguns deles atuaram no Reino do Sul, ou seja, Judá, que inclusive Joel, a atuação da profecia de Joel foi no Reino do Sul. Você vai observar lá quando aparece a expressão Sião. Tá? Então, Sião entra aí no Reino de Judá, o Reino do Sul. E existem 3 deles, que é o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, que eles atuaram na situação pós-cativeiro. Pós-cativeiro. Ok? Bom, então, na Bíblia hebraica, como eu já disse, é somente um livro, só para você entender melhor. Se a gente somar os 12 livros e comparar com o profeta maior, que são 5, somente o livro de Isaías, os profetas menores correspondem a aproximadamente 25% da quantidade de escritos no livro de Isaías. Então, a primeira coisa que a gente considera nesta noite, aprendemos aqui nesta noite, né, é que o termo menor significa a quantidade de escritos proferidos por esses profetas. E não porque é um profeta com menor revelação de Deus, não é um profeta com menor inspiração de Deus, ou um profeta muito menos questão de estatura ou de estrutura física. Lembrando que todas as palavras que o profeta Joel proferiu foram dadas por Deus. Já começamos aqui a ler alguns textos na palavra de Deus. Quando você lê o versículo 1 do capítulo 1, você já encontra um sentido para a palavra de Joel, que será falada em todos os 3 capítulos do seu livro. Quando a palavra diz assim:
Palavra, acompanha aí na sua Bíblia. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Então, palavra dirigida a Joel. Em outras versões, palavras cedidas a Joel. Isso significa aqui o quê? Que as palavras vieram de Deus para Joel transmiti-las para o povo. Uma outra consideração para a gente falar aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus que está em casa, que em breve nós estaremos aqui na igreja todos juntos cultuando o nome do Senhor, né? É que, ainda explicando sobre as palavras, isso é só uma introdução, ok? Só uma introdução para que a gente entre no livro mesmo em si. Ainda explicando a questão do termo profeta maior e menor, né? Eu já dei alguns conceitos aqui. Há quem estude e chame de primeiros e últimos profetas. Então, eu estava lendo um assunto sobre esse tema e eu vi que há pessoas que, em vez de chamar menor e maior, chamam de primeiros e últimos profetas. Porém, pensa comigo. Pensa uma coisa comigo agora. Primeiros profetas, vá lá que dê, tudo bem. Os 5 profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Né? Porém, últimos profetas, não dá para a gente acompanhar. Por quê? Se esse termo fosse aplicado apenas no Velho Testamento, isolando o Novo, aí dava. Mas como nós temos lá no Novo Testamento, né? Você pode abrir comigo Lucas 16, versículo 16, onde a palavra de Deus diz o seguinte. Abra comigo Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Então, a lei e os profetas duraram até João. Significa que os profetas passaram para o Novo Testamento e termina em João. Então, não dá para dizer que os 12 profetas menores do Velho Testamento são últimos. Então, por isso que eu considero que essa palavra último não se aplica para essa questão aqui. Ainda em relação aos 12, ok? Por questão de uso costumeiro, nós iremos chamar de profetas menores mesmo, que é o que mais a gente utiliza. Tá bom? Então, em relação a esses 12 profetas menores, que nós já citamos, existem 4 características em comum entre eles. Todos eles possuem essas características em comum. Ok? A primeira característica, eles expõem as práticas pecaminosas do povo. Tá? Então, expõem as práticas pecaminosas do povo. A segunda característica, eles fazem um apelo do retorno à obediência à lei de Deus, à lei moral e à lei cerimonial. Terceira característica, eles fazem advertência quanto à vinda do juízo de Deus. Essa é a terceira característica. A quarta característica em comum dos 12 profetas menores. Eles tratam e falam da vinda do Messias e a restauração do povo de Israel. Ok? Mais uma consideração, agora já vamos, de certa forma, entrar no livro de Joel. Tá certo? Vamos trazer primeiro, quero repetir aqui, essa introdução, esses conceitos, para a medida do possível estar trazendo isso para os nossos dias. Porque se eu fosse colocar um tema para essa pregação, seria
o profeta Joel e sua aplicação para os nossos dias. Seria essa, ok? Então, outra característica. Nós vimos no índice que o profeta Joel ele é o segundo profeta. Os estudiosos, né, mais aprofundados, né, nas ciências teológicas, etc., dizem o seguinte: a Bíblia, a nossa Bíblia e a Bíblia judaica também colocaram eles numa ordem que não é a ordem cronológica. O que é isso? O que não é a ordem cronológica? Acompanhe aqui. A ordem cronológica de fatos, ok? Porque a Bíblia toda, você vê que existem Bíblias, existe uma Bíblia, eu tenho ela em casa, que é Bíblia cronológica. Por quê? Os estudiosos dizem que o livro, por exemplo, só um exemplo, o livro de Jó, ele é o primeiro, ele vem antes de Gênesis. O livro de Jó vem antes de Gênesis, é o primeiro. Né? Entre outros livros. E essa aplicação da questão cronológica também é aplicada para os profetas menores. Então, cronologicamente, Joel continua em segundo lugar, seria o segundo livro, porém Oséias, que é o primeiro, queria abrir um parênteses, inclusive, aqui, para falar sobre Oséias, que é um livro, porque tem pessoas por aí que se deparam com a gente e falam assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus vingador, é um Deus de guerra, já o do Novo Testamento é carinhoso, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente realmente lê a Bíblia, a gente percebe que não tem nada disso. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. Inclusive, não precisa nem se tratar de Deus do Velho e Deus do Novo. É um Deus só. É o Deus, vou levantar aqui a palavra, da palavra de Deus. O Deus que revelou aos profetas do Velho Testamento. O Deus que revelou aos profetas do Novo Testamento. E é o Deus que revela hoje para a minha e para a tua vida. Inclusive, a palavra de Deus em Hebreus diz assim, tendo Deus antigamente falado através dos profetas, hoje nos fala através de quem? Do Filho, Jesus. Ele está dizendo o quê? Que agora, nesse instante, Jesus Cristo está falando com você aí na sua casa. Nesse exato momento, Jesus Cristo está trazendo uma palavra para a minha vida, para a tua vida aqui. Você que está em casa, Jesus está trazendo uma palavra para você agora. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, em ordem cronológica, irmãos e irmãs, sai aqui o profeta Oséias, que viria o primeiro livro, como eu estava falando, se lembrando, estava falando. O amor de Deus é manifesto no Velho Testamento, por exemplo, entre outros, né, livros, no profeta menor Oséias. No primeiro profeta menor da nossa Bíblia, Oséias. Que ali está totalmente manifesto o amor de Deus, quando Deus utiliza o relacionamento entre Oséias e Gomer, que era uma mulher que Deus pediu, que não vem ao caso, isso é um estudo à parte. O livro de Oséias é muito bom, por sinal, o livro de Oséias. Deus pede para Oséias se relacionar com Gomer, de forma que aquele relacionamento, que será explicado em outra ocasião, representa ali puramente o tipo do amor de Deus pelas pessoas. O grande amor de Deus pelas pessoas e também o amor de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por todos nós. Por exemplo, em João 3,16, o versículo textual do Novo Testamento, você lê, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, tal maneira incontável. Então, este amor de Deus do Novo Testamento, ele se encontra também lá no Velho Testamento, no livro de um profeta. Eu podia citar Salmos, eu podia citar Provérbios, mas aqui eu estou citando um profeta, Oséias.
representado pelo relacionamento entre ele e Gomer, que é um relacionamento meio controverso, mas os irmãos conhecem como se deu essa continuidade aí. Glória ao nome de Jesus. Então, na ordem cronológica, Obadias vem primeiro. Joel continua em segundo plano. Então, Joel, Miqueias, Naum, Ageu, Zacarias e Malaquias continuam lá na posição. Porém, na ordem cronológica muda-se Obadias, Jonas, Amós, Oséias, Sofonias e Abacuque. Aí, cronologia, ordem cronológica, para que serve isso? Serve para a prática também. Por exemplo, se você quiser estudar os profetas menores, eu quero estudar todos os profetas menores, você começa estudando Obadias, em vez de começar estudando Oséias. Ok? Por quê? Você vai começar a entender melhor a explicação que eles trazem, a mensagem profética, as mensagens proféticas que eles trazem para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Trouxemos até agora um contexto sobre os profetas, no geral. Falamos sobre os temas em comuns e a ordem cronológica deles. Agora eu gostaria de falar sobre a pessoa Joel. Né? Quem foi Joel? Ok? De antemão, eu queria antecipar para todos aqui que Joel, não sabemos muitas coisas sobre Joel. Se você puxar aí aquele seu dicionário que fala sobre as pessoas, personagens da Bíblia, vai estar lá Joel. Mas não vai falar muita coisa sobre Joel. Vai falar algumas conjecturas, alguns relacionamentos assim prováveis, mas não vai dizer quem foi. Porque a Bíblia, ela só nos diz duas coisas claras aqui sobre a pessoa propriamente. Primeiro, era um homem. Porque você sabe que podia ter sido uma mulher. Então, Joel é um nome que é aplicado para mulher também. E segundo, filho de Petuel. E esse Petuel? Não sei quem é. Ninguém sabe quem é. Não apareceu na Bíblia. Não aparece em lugar nenhum. Nem Petuel, pai de Joel, nem Joel aparece em lugar nenhum. Primeira coisa que a gente vai entender aqui. Agora, por que Joel não apareceu em outros lugares? Isso é relevante? De forma nenhuma. O que importa foi que o versículo 1 disse que Deus dirigiu a palavra para o seu servo e profeta Joel. Tudo está centrado, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra de Deus. Na vontade soberana e na vontade permissiva do Criador. Para nós, só importa aquilo que Deus assim determinou. Glória ao nome de Jesus. Então você vê no versículo de número 1 também, observa aqui que eu me agarrei no 1 para explicar duas coisas, né? Que diz, foi dirigida a palavra a Joel, filho de Petuel. Morreu aí. Não se sabe mais nada. Agora, tem mais alguma coisinha a se falar sobre esse profeta? Tem. Eu já falei que ele não aparece em nenhum outro lugar. Ok? Seu pai é anônimo. Tem uma coisa que a gente pode agregar aqui que seria a audiência de Joel. Audiência. Quem foram as pessoas que escutaram Joel? Que foi o Reino do Sul, ou seja, Judá. Porém, na sua tradução, você vai lá no 2, pode abrir comigo a palavra de Deus aí, você que está em casa também. Então você abre o capítulo 2, versículo 1, 15, 23 e 32. Estou sendo sucinto aqui. 2. Aqui. 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Sião. Aqui tem versões que a gente vê terra. Tá? Você às vezes vai encontrar na versão terra e vai encontrar na versão minha, que é revista corrigida, Sião. Ok?
Você vai ver também 15, 23, 15, 2, 15. Tocar a buzina em Sião, repete novamente. 23. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no vosso Deus. Então, Sião aqui seria o Reino do Sul, Judá. E você encontra ainda o versículo de número 32. Ok? Que diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém. Então, o foco dele a Sião denota que ele foi a sua audiência era do Reino Sul, ok? E por último, aqui a gente poderia trazer um pouco sobre Joel ainda, falando sobre o juízo que ele traz na fala dele, tá? A gente encontra em alguns profetas maiores. Por exemplo, eu vou ler apenas Isaías 13. Você abre comigo Isaías, por favor. Isaías. Vamos lá. Isaías 13, 4 a 8. Isaías 13, 4 a 8, que diz assim. Isaías 13. Nós estamos aqui falando vamos ler num dos maiores profetas, né, em termos de inscritos, que eu disse que o profeta menor, todos juntos, não dá 25% do escrito de Isaías. 13, 4 a 8. A profecia que ele cita aqui. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reino e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, Joel fala também lá, né? Gritai. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então aqui, o versículo 6, você nota a fala de Isaías muito parecido com a fala que o profeta Joel trabalha também nas suas profecias. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, é importante a gente também considerar aqui, vamos trabalhar essas considerações, eu gosto muito de fazer considerações, que 2 capítulos importantes do livro de Joel. O capítulo 1 do livro de Joel fala de um chamado ao arrependimento, e esse chamado ao arrependimento, Deus utiliza dois métodos. Uma seca e uma praga de gafanhoto. Veja bem. No capítulo 2, a promessa de perdão... No capítulo 2, ele fala de redenção e esperança. É nele que você encontra, no versículo de número 13, a famosa expressão: rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Então, Joel... Há 2 textos conhecidíssimos no livro de Joel, que a gente explora muito. Esse texto, 2 e 13, podem ver aí na sua Bíblia, 2 e 13, rasgai o vosso coração, né? E também, quando ele fala do derramamento do Espírito Santo no 28. Ok? Vamos estar lendo daqui a pouco esse versículo. Então, Joel, quando ele, vamos dizer assim, foi chamado por Deus para trazer esta palavra ao povo, né, de Israel, ele foi chamado e começou esse ministério num momento muito turbulento. É agora que eu gostaria de trazer uma aplicação prática para a situação em que nós estamos vivendo atualmente. Né? Aqui também nós encontramos, eu citei 2 textos, mas encontramos um texto muito, muito conhecido, que é o texto do versículo 4, do capítulo 1, que fala sobre os gafanhotos. Quando eu falo a palavra gafanhoto,
você lembra imediatamente de quê? Das 10 pragas do Egito. Uma das 10 pragas do Egito foi com gafanhotos. Então, há quem diga que o gafanhoto da profecia da época, não da profecia, mas durante a profecia de Joel, foram bem mais intensos do que os gafanhotos das 10 pragas. Por um simples fato. Ou talvez iguais, equiparados em termos de intensidade e tamanho. Mas lá nas 10 pragas do Egito, não é retratado a questão da progressividade, da intensidade, tá certo? Que esses gafanhotos assumem. Diferentemente aqui do versículo de número 4, tá? Eu queria que você, se possível, prestasse atenção nesse texto, porque é um texto muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ok? Você vai entender daqui a pouco. Então, o versículo de número 4 diz o seguinte. Aqui vai dizer, veja como está a situação de Judá durante as profecias do profeta Joel. O que ficou... Olha lá. Vamos ler a partir do 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Essa indagação já nos dá uma identidade aqui da situação. Significa que praticamente não ocorreu algo igual antes de acontecer aqui nessa ocasião. Tá? Vamos lá. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos. Ou seja, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e seus filhos aos filhos destes, e os filhos destes a outra geração. Só que ele colocou na sequência, né? Então, ou seja, conte isso à posteridade. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Conte isso à posteridade. O que ficou? Olha o que aconteceu agora. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Veja só. Pega a NVI, a Nova Versão Internacional, e lê lá. Vai estar assim. Vai estar os quatro tipos de insetos aqui. Ok? 4 tipos de insetos. Eu não sou bom em inseto, mas esses 4 tipos... Eu não lembro se gafanhoto é inseto, mas eu estou tentando achar que é inseto. Ele, na versão NVI, Nova Versão Internacional, fala de 4 tipos, ele cita gafanhoto. Agora, lá na NVI tem assim, gafanhoto cortador, gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador e gafanhoto devorador. Ora, ele está dizendo que existe aí uma progressividade na destruição que aqueles gafanhotos estavam provocando. Ok? Por quê? Aqui Deus pede para Joel explicar que não ia sobrar nada. Se passasse por um tipo de gafanhoto, o cortador, o peregrino comeria. A lavoura, né? As viniculturas, né? As plantações em geral. Se passasse pelo devastador, pelo peregrino, o devastador comeria. E se passasse pelo devastador, o devorador comeria. Então, quando chegasse no devorador, tchau. Não existiria mais nada. Não sobraria mais nada. Então, imagine que você tem uma plantação. Vamos pensar neles.
os agricultores daquela época. Né? No versículo 11, olha o que a palavra fala. Os lavradores se envergonharam. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada. Porque a colheita do campo pereceu. Aí veja que fala da uva. A vide se secou. A figueira se murchou. A romeira também. E a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. É aqui que chegou a parte que o homem sofre profundamente. Quando é tirada a alegria dos filhos do homem. Você observa no versículo de número 5, irmãos. Vai acompanhando aí na sua casa, 1 e 5. Para reforçar aqui, dizendo o seguinte. O profeta diz: despertai, bêbados. A minha versão de ébrios. Despertais, beberrões. E chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, os gafanhotos destruíram todas as plantações, inclusive as plantações que se produziam, as bebidas. O povo ficou com fome e o povo ficou com sede. Eu queria dizer para você aqui nesta noite, você agora não está imaginando, não está com uma certa similaridade com as circunstâncias que está passando hoje o nosso país? Será que em alguns lugares do mundo, exemplo, África do Norte, será que lá você não está encontrando algumas similaridades dessa cena que eu estou explicando aqui, que aconteceu na época, durante a profecia do profeta Joel? Será que esta retirada, a ausência de alegria do versículo de número 12, você não está comparando com a ausência de alegria em que o Brasil e o mundo está passando hoje? Você na sua casa, muitas vezes, alguns, não, a minoria, consegue até passar por isso, mas a maioria, as pessoas que estão na rua, os moradores que estão na rua, estão em São Paulo, ali naquela Cracolândia, aquelas outras pessoas que moram naquelas ruas, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Já tive a oportunidade de ver pessoas sofrendo nas ruas em diferentes lugares que eu já fui. E você observa aqui, no versículo 12, que, desculpa, ele diz, e a alegria se secou. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes de chegar aqui, irmão, antes da conclusão, eu quero abrir esse espaço e dizer tranquilo, calmo, simples, na simplicidade. Quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo, Ele está olhando para você. Jesus Cristo, Ele está se preocupando com você. A época que a situação que Joel estava passando foi uma situação muito crítica. Mas de uma coisa eu sei. Deus, eu acho que você sabe também, Deus continuava sentado no trono, observando tudo, para agir. Sabe quando que ele precisava agir? No tempo certo, no tempo dele, de acordo com a sua soberania. E você vai ver isso daqui a pouco aqui. Porque nós não podemos aqui pregar apenas o desastre e deixar Deus, o nosso Deus, sentado lá no trono. Mas Deus está olhando para você. Mas tem uma coisa que Ele quer dizer para você aqui nessa noite. Ele só vai fazer no tempo certo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E o interessante aqui, irmãos, eu queria reforçar ainda a questão dessa destruição, né,
que é muito parecida com... Eu queria citar uma coisa aqui. Governância. Governância. Governos. E esses gafanhotos, trazendo para os dias atuais, eu ia levar essa mensagem no versículo, no capítulo 3, para o lado profético, mas talvez fique para uma outra ocasião. A palavra que Deus está colocando no meu coração é esta. Os gafanhotos se assemelham como os governos humanos. Né? Você sabia que a formiga, olha lá, a abelha, né, e o cupim, eles trabalham em harmonia, com um objetivo em comum. Né? Você sabe a história da formiguinha, da cigarra? Que ela vai trabalhando. Então, a igreja, a formiga gosta de trabalhar. Né? Essa característica de trabalho em equipe, de ajuda mútua nos animais, você percebe na formiga, na abelha, no cupim. Mas no gafanhoto, não. O gafanhoto, ele possui algumas características. Eu destaco nelas o seguinte. Vamos estudar a psicologia do gafanhoto, vê só. Eles têm medo. O gafanhoto tem medo. E eles vão em bandos. Isso aí eu já peguei fonte, tá certo? Fontes. Eles andam em bandos. Então, quando Deus mandou a praga, joga o gafanhoto. Eles ficam um atrás do outro. E o que vem pela frente ele quer comer. Então, segundo os estudiosos nessa área aí, de animais, insetos, ele diz que o gafanhoto tanto quer comer assim, muito, como ele fica preocupado com o gafanhoto de trás para que não o morda, não o coma também. E a preocupação do gafanhoto é só destruir. O gafanhoto, ele só quer destruir. Se o gafanhoto da frente não destrói, o de trás ele destrói. Está associando aí alguma coisa? E o terceiro grupo, se não destruir o segundo, o outro destrói. Mas esse sistema, muitas vezes corrupto, ele age dessa mesma forma. Só se preocupam em destruir a vida das pessoas, colocar medo e terror na vida da sociedade. Mas eu vou repetir mais uma vez, reforçando, mas Deus está olhando para você. Vou cantar que nem Chile Cavalhais. Deus está olhando para você agora. Deus está olhando para você agora. E eles representam dessa forma toda a destruição daquilo que nós temos. Diz ou não diz? Você que está ouvindo essa palavra, se não parece com governos corruptos que governam o Brasil e o mundo, esses gafanhotos que assolaram ali Judá. Glória a Deus. E, meus irmãos, eu queria continuar aqui falando o seguinte, para a gente concluir com uma parte muito boa, tá certo? Daqui a pouco nós estamos falando também aqui. Glória a Deus. Essas profecias que Joel fez aqui no capítulo de número 1, regada por todos esses gafanhotos, essa falta de alegria, esses lamentos, ok? Ela atingiu 3 categorias de pessoas. Veja aí, 3 categorias de pessoas. Vamos ver, eu acho que a gente não se enquadra nessas categorias, ou talvez nos enquadremos. Isso é individual e pessoal. Então vamos ver essas 3 categorias. A primeira categoria que os gafanhotos destruíram, vamos dizer que os governos destruíram. Os governos, não gafanhotos, mas os governos. A primeira categoria que os governos destroem está no mais comum, 1:5, que diz: despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebem vinho. Ou seja, as pessoas que respeitam a palavra de Deus, que vivem nos vícios, né?
Vamos generalizar como os ímpios, etc. O segundo grupo de pessoas é a terra e os animais. Veja bem. Terra e animais. Aí você vai encontrar no versículo 7, do capítulo 1. Fez da minha vida uma assolação e tirou casca da minha figueira e despiu todas e lançou por terra. E seus sarmentos se embranqueceram. Quero recapitular que o meu foco hoje nesta palavra não vai para o 3 e é todo focado na Bíblia, pela Bíblia. Não estamos entrando aqui em questões proféticas. O 10. O campo está assolado e a terra, lembra do versículo 12? A alegria se secou entre os filhos dos homens. Aqui a terra é que fica triste. Aí diz, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo faltou. No 18, coitado dos animais, como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Não tem pasto, não tem para as pessoas, quanto mais para os animais. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos com a seca. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo e também todos os animais do campo. Agora, o terceiro grupo, para a gente terminar aqui, é o seguinte. Os religiosos. Os religiosos. Porque uma palavra de... Como é que chama? Uma palavra de conserto, né? Cadê conserto? De redenção. Uma palavra de chamado ao arrependimento, de lamentação. Às vezes, o ouvinte, ele acha que essa palavra está sendo aplicada apenas para um grupo. Mas não. A profecia de Joel, ela vai um pouco além. A gente vai ver aqui e vamos concluir. Para os religiosos da época de Joel, que sofreram com a seca também. E no versículo 9 você vê, para a gente provar aqui pela Bíblia, foi cortada as ofertas de manjar e a libação da casa, olha o C maiúsculo da casa do Senhor, era a casa do Senhor, as pessoas lá não sabiam, não sei, a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor estão entristecidos. Versículo 13. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Bendito e agradecido, soberano, é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma situação precária que o povo estava passando, irmãos. Mas com uma esperança. Porque o capítulo 1 fala dessa precariedade durante a profecia de Joel. Mas o versículo 2, Deus prova aqui que está com seus filhos, e Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Que você vai ver nos versículos 21. Glória a Deus. Que Deus, Ele muda todo o quadro. Vamos encerrar com isso aqui. Essa parte é a parte principal, quer dizer, uma das principais, porque o resto todo foi principal. Mas Deus muda, irmão. Olha para mim aqui nessa noite. Deus muda todo o quadro. E não vai ficar nas minhas palavras esta mensagem aqui, não. Glória a Deus. Deus colocou esta palavra no meu coração aqui nesta noite. Como eu falei, eu ia entender para a questão escatológica. E eu queria provar para você na Bíblia, no mesmo livro, que Deus vai mudar o quadro de tudo o que Ele planejou para dar o contexto,
para as profecias que Joel, ele falou no capítulo 1. Vamos para o 2. No capítulo 2, para a gente encerrar no versículo 21, 22 e 23. Primeiro, Deus traz e dá esperança para os animais do campo, que estavam tristes. Segundo lá em Joel, não tinha alimentos para comer. Então, versículo 22, diz assim: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore, o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. A esperança de Deus sobre a terra, no 21. Não temais, ó terra, regozijar-te e alegrar-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Sobre Judá, os filhos de Israel, no 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, temporã e serôdia no 1º mês. E por fim, meu irmão que está aí na sua casa nesse momento, no versículo 28 ao versículo 32, eu termino com as palavras da Bíblia Sagrada aqui, que cita uma das partes melhores: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, assim diz o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, quero agradecer mais uma vez ao pastor evangelista Renato pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Inclusive, meus irmãos que estão aí, pastor Renato está conosco aqui nessa noite, né? Ele pediu para dar continuidade e fazer a oração. Nós vamos assim orar, agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, neste culto de doutrina, culto da palavra, pela forma como o Senhor age nos corações, Senhor, no meu coração, essa oportunidade de falar a mensagem bíblica no coração das pessoas que estão em casa. Continua, Senhor, abençoando este trabalho, as pessoas que estão de frente, né? Nosso pastor local, Renato, todos os obreiros, ministros, né? O pastor presidente dessa convenção, e principalmente as pessoas que estão em casa agora. Que o Senhor vá, meu Deus, aos corações dessas pessoas e tragam uma coisa fundamental, meu Deus, a paz. A paz aos corações. Outra coisa fundamental, meu Deus, o amor. Bota no meu coração o amor, bota no coração que ele possa transbordar, meu Deus, com muita reverência, com muito respeito ao próximo, com muita simplicidade. Perdoa nossas ignorâncias. Perdoa nossas formas grosseiras de fazer as coisas. Nos ajuda, Senhor. Que amanhã será mais um dia
de enfrentamento deste coronavírus, desse Covid-19, mas somos confiantes no Senhor. Por isso nós queremos agora agradecer por tudo e te pedir essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça, você em casa pode receber, levantando a sua mão, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Cristo Jesus hoje vai te curar. Se podes crer, pois tem virtude e graça sem par para curar teu ser. Vem pra te curar. Crer que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Crendo em Cristo irás receber cura do céu, pois Ele tem ainda o mesmo poder, o poder de Deus. Vem pra te curar. Crer que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Muito poderoso é Cristo Jesus pra te curar, todas as doenças cravou sobre a cruz para te sarar. Vem pra te curar. Crer que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Não te hei dito se creres em mim que has de ver cura divina manando, enfim, se puderes crer. Vem pra te curar. Crer que has de ver cura divina se manifestar no teu fraco